Empresários e rodoviários têm nova rodada de negociação nesta tarde. Os empresários afirmam que a situação poderia ser menos grave se o município pagasse parte das passagens gratuitas. Defensoria Pública cria plano de ação para atender população que não tem acesso à assistência jurídica. Corpo de Bombeiros faz balanço da Operação Cidade Segura. E ainda, mais rigor, Ministério da Educação divulga mudanças na hora da correção da redação do Enem. Agora no Guará News. Olá, boa tarde. Empresários e rodoviários ainda não chegaram a um acordo e não está descartada a possibilidade de greve no sistema de transporte público da capital. De acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte, o SET, a situação poderia ser menos grave se a Prefeitura cumprisse com a lei que regulamenta o sistema na capital, que prevê que o município é responsável por parte das despesas das passagens gratuitas. A lei que regula o sistema de transporte coletivo urbano de São Luís estabelece que o município deveria custear parte das despesas de gratuidade de meia passagem dos estudantes, idosos e pessoas beneficiadas com a gratuidade. Mas desde que foi homologada em 1996, a Prefeitura não cumpre o que determina a lei. No caso das gratuidades, a lei é bem clara com relação à necessidade da Prefeitura ter um fundo para cobrir as gratuidades do sistema de trânsito. Outras capitais brasileiras fazem esse repasse e, nesse caso, amenizam o déficit do sistema, mas não é o caso de São Luís. Segundo dados do sistema de bilhetagem, 55,59% dos usuários pagam as passagens com dinheiro ou com vale transporte. 20,95% possui gratuidade e 23,46% são estudantes. As empresas de ônibus têm um prejuízo mensal de pelo menos 6 milhões de reais por não receberem o custeio do município para manter o sistema de transporte coletivo urbano em São Luís. Em 2012, o déficit foi de 49 milhões e 100 mil reais. Além dos problemas em relação ao repasse do município, os rodoviários querem aumento salarial de 15%, reajuste no auxílio alimentação de R$ 365 reais para R$ 450, inclusão de um novo dependente nos planos de saúde e odontológico. Melhores condições de trabalho também são exigências da categoria. A possibilidade de uma greve não está descartada. A greve é uma decisão dos empregados. Creio que após a audiência de hoje eles vão procurar fazer uma assembleia e definir qual caminho que eles vão trilhar. Cerca de 1.200 ônibus circulam diariamente em São Luís, transportando uma média de 750 mil pessoas por dia útil. Uma greve de ônibus atrapalharia a rotina de quem precisa utilizar os ônibus, que quase sempre estão lotados. Nossa equipe de produção entrou em contato com a Prefeitura de São Luís para falar sobre a contrapartida com as despesas das passagens gratuitas que não estão sendo pagas, mas até agora não houve resposta. E hoje à tarde, representantes do SET e dos rodoviários vão ter mais uma rodada de negociação no Ministério do Trabalho. Caso não haja um acordo, os rodoviários não descartam o anúncio de greve na próxima semana. Para garantir assistência jurídica a quem não pode contratar um advogado, a Defensoria Pública do Estado realizou hoje uma reunião para construir um plano de ação, com o objetivo de democratizar o acesso à justiça em todo o Estado. Diariamente, a Defensoria Pública do Estado presta centenas de atendimentos. Buscar soluções rápidas para estas demandas e ampliar a ajuda à camada mais carente da sociedade tem sido uma luta constante. Principalmente porque a Defensoria só chega a 12% do território estadual. Uma luta, na verdade, no Brasil inteiro, para que seja ampliado o número de defensores. E, além disso, a gente pensa, além da ampliação do número de defensores, que a Defensoria Pública, ela hoje já representa a vontade da população mais pobre, mas a gente quer que isso se qualifique cada vez mais. A batalha para alcançar quem precisa dos serviços da DPE é mesmo grande. Dos 217 municípios maranhenses, apenas 112 possuem comarcas. E dessas comarcas, apenas em 19 a DPE atua.
perfazendo um total de cobertura de 38 municípios. A reunião desta sexta-feira é uma continuação das audiências públicas feitas no ano passado, na busca de novos caminhos para ampliar o leque de cobertura da Defensoria Pública. Nós temos institucionalizado, com a criação de nossa ouvidoria externa e com a realização de audiências públicas na capital e no interior do estado, esse debate, esse diálogo permanente com a sociedade civil, de modo a construir um modelo de atuação institucional que fale necessariamente com as necessidades da população. Dentro do plano de metas da Defensoria está voltar o olhar para as populações do interior do estado. A expectativa é que até o fim deste ano, cerca de 50 municípios sejam contemplados com a Defensoria. E dessa forma, a assistência a quem mais precisa seja alcançada. A Defensoria Pública é um elo de ligação entre a comunidade, né, que é ansiosa, carente dos seus direitos, né, e nós em relação aos deveres, né, que o cidadão hoje tem os deveres e direitos e deveres, né, e quanto mais o cidadão ser esclarecido hoje, ele consegue galgar coisas melhores. Após 10 dias da Operação Cidade Segura, o Grupo de Atividades Técnicas, o GAT, do Corpo de Bombeiros, fez um levantamento dos estabelecimentos que foram notificados e multados. A operação deve continuar pelas próximas 3 semanas. A Operação Cidade Segura começou no último dia 29. Em 2 semanas, 325 estabelecimentos foram vistoriados. 2 interditados e 3 multados pelo Grupamento de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros. E um saldo considerado negativo. Apenas 3% dos lugares fiscalizados estavam dentro das normas de segurança. Depois dessa praticamente encerrada segunda semana de vistoria, nós temos essa imagem, esse quadro que é um tanto quanto preocupante, uma vez em que apenas 3% estavam 100% no que diz respeito aos itens de segurança contra incêndio e pânico. Nesta fiscalização, os responsáveis pela área de eventos com capacidade para 6.000 pessoas foram notificados por causa da quantidade mínima de saídas de emergência. E tiveram que se adequar às normas de segurança exigidas pelo GAT. As saídas de emergência são primordiais dentro de um evento desse de grande porte, né? Uma capacidade para 6.000 pessoas, a saída de emergência tem que estar de acordo com o que manda a legislação. O trabalho do Grupamento de Atividades Técnicas deve seguir até a semana que vem. O objetivo é ultrapassar a meta de 500 estabelecimentos até o fim da operação. Esse objetivo foi um objetivo que nós colocamos para os nossos vistoriadores, que em 3 semanas nós iríamos fazer no mínimo 500 vistorias. Algumas pessoas não acreditaram, mas o desempenho dos homens do Corpo de Bombeiros, dos historiadores, dos sargentos, dos tenentes, dos cabos e soldados, estão mostrando a realidade. Ainda segundo o comandante, as ações preventivas devem ser realizadas também em algumas cidades do interior do estado. No interior também tivemos uma equipe, agora que eu estava comandando, quarta-feira retornamos do interior. Amanhã estaremos com uma outra equipe já indo para a cidade de Santa Inês, onde irá vistoriar estádio, irá vistoriar casas de eventos. E essa viagem elas vão continuar também ao longo da operação. E veja a seguir, Ministério da Educação adota medidas mais rigorosas para a correção das provas do Enem. O Ministério da Educação vai ser mais rigoroso na hora da correção das provas de redação do Enem. As mudanças foram anunciadas para evitar problemas que ocorreram no último ano, quando algumas redações com erros graves alcançaram a média. A partir de agora, erros sucessivos de gramáticas e deboches não serão tolerados. As novas regras da redação do Enem foram anunciadas na última quarta-feira no Diário Oficial da União e pretendem beneficiar os alunos que estiverem preparados. Essas mudanças que o MEC anunciou, elas, além de melhorar a credibilidade do próprio exame,
ela vai beneficiar os alunos que estão se preparando, né? Afinal de contas, muitos alunos têm buscado esse preparo, entender melhor sobre o texto argumentativo, dissertativo argumentativo. Então, esse aluno precisa também ser bem avaliado, ele precisa de professores que avaliem bem esse texto. Agora, os erros gramaticais só vão ser permitidos se não caracterizarem reincidência. E o domínio da norma culta é necessário para a conquista da nota máxima. Além disso, o valor pago por redação vai ser aumentado. Antes, o corretor recebia R$ 2,35. Agora, vai receber R$ 3. Os alunos Assis Lima e Amanda Castro vão fazer o Enem pela segunda vez e acham que as mudanças são muito importantes. Minha opinião, uma redação que mereça nota 1000 não é uma redação que contenha erros ortográficos. Claro que alguns erros as pessoas podem até achar que eles são erros pequenos, né? Porque os erros maiores são concordância e regência, mas ainda assim eu acredito que essa mudança foi bem-vinda. Eu espero que venha para melhorar a nossa condição, né? Porque como a gente viu o ano passado, tivemos muitos problemas, né? E se você está se preparando para o próximo Exame Nacional do Ensino Médio, fique atento para algumas dicas do professor. Além de ler bastante, eu acredito que a prática da redação não é algo que se faça, que se aprenda num momento de repente. É preciso ter um ano inteiro de preparo, é preciso que o aluno procure um curso de redação, procure alguém que o incentive, que corrija as suas redações, que dê ideias. Então, procurar esse apoio antecipado é uma dica importante. Lembrando que as inscrições para o Enem começam na próxima segunda-feira e seguem até o dia 27 de maio. Os estudantes da UFMA que estavam acampados há 2 dias no prédio da reitoria deixaram o local após a decisão da Justiça. Os manifestantes prometem que vão manter o protesto em frente ao prédio. Eles querem um encontro com o reitor da universidade que deve ocorrer na próxima semana. A Promotoria da Saúde constatou diversas irregularidades no Hospital da Criança após uma vistoria surpresa no final de semana. Nossa equipe de reportagem foi até o local e viu as dificuldades que os pais enfrentam para conseguir o atendimento. A visita no Hospital Municipal da Criança, situado no bairro da Alemanha, aconteceu no último domingo e foi uma surpresa na 2ª Promotoria de Justiça na defesa da saúde da capital, que pretendia verificar possíveis dificuldades no serviço de atendimento de urgência e emergência. Segundo a promotora, foram constatadas diversas irregularidades. Nós temos uma grande questão a ser resolvida, que é a questão de gerenciamento da unidade, propriamente dita, e nós temos também que resolver a questão de gestão da urgência e emergência na questão macro. O acesso dos pacientes chegando do interior do estado, principalmente, se estão chegando nessas unidades de forma correta, como diz a resolução da CIB. Além dos problemas estruturais, a promotora observou que no Hospital Dr. Odorico Amaral de Matos, a falta de gerenciamento coloca em risco a saúde das crianças e dos acompanhantes e determinou que os ajustes fossem feitos imediatamente. Na verdade, estava desabastecida a unidade de alguns insumos, né? E isso nós recomendamos prontamente ao seu secretário e para que a gente fosse restabelecido todo esse material. O pessoal, nós também estamos aguardando a listagem nos chegar, solicitada, para se saber efetivamente se aquele quantitativo de técnicos realmente cobre para aquela quantidade de crianças que estavam ali internadas. Nossa equipe também esteve no hospital e constatou que o problema é muito sério. O hospital está superlotado, tem sujeira para todo lado e muita mãe reclama que seus filhos são mal atendidos. Levamos ele pra lá, ele tava com infecção no rim, o médico só negando que ele não tava doente. Aí ele tava com febre, transferiram ele pra cá na segunda-feira, às 4 horas da tarde. Aí a gente chegou aqui, o que foi que fizeram com a gente? Botaram a gente no banco, dando soro pro meu filho e as mães todas lá reclamando. Aí eu disse que eu tinha coragem de chamar a reportagem, elas ficaram com medo, mas eu disse eu não tenho coragem. O banheiro não tem água, o banheiro é super imundo, a pia está entupida, o banheiro é sujo, porque a secretaria não tem condição, não tem coragem de vir fazer uma reportagem, não tem coragem de estar lá porque eles não deixam, os guardas tratando a gente super mal. Segundo a representante do Ministério Público Estadual, a vistoria vai continuar em todos os hospitais da rede pública e privada.
A Prefeitura de São Luís reconheceu que a situação do Hospital da Criança é grave e que os problemas estruturais da saúde municipal devem ser equacionados com as obras de reforma, ampliação do Hospital da Criança e dos hospitais Socorrão 1 e Socorrão 2. Na próxima terça-feira, os deputados federais vão votar o projeto de lei que transfere para as assembleias legislativas o direito de estabelecer regras para a criação de novos municípios. A iniciativa é vista com bons olhos pelos deputados do Maranhão. No estado, faz mais de 15 anos que um povoado não é emancipado. Na atual geografia do Maranhão, o estado está composto de 217 municípios, mas esse número poderá aumentar. Tudo porque a Câmara dos Deputados votará na próxima terça-feira o projeto de lei que transfere para as Assembleias Legislativas a prerrogativa de estabelecer regras para a criação de novos municípios. O tema ganha eco porque há 15 anos nenhum povoado ou bairro conseguiu tal proeza. A Emenda Constitucional número 15 de 1996 barrou a emancipação de novos municípios, determinando a necessidade de uma definição de parâmetros em nível nacional para ordenar o processo. A iniciativa é comemorada agora por deputados maranhenses. Nós temos que estudar alguns casos no Maranhão para voltar municípios que já foram criados por seu antigo município sede, porque não estão tendo condições. Então nós tem que ser feito um estudo de viabilidade econômica dentro do município para saber se realmente pode ser feito esse desmembramento. O projeto de lei regulamenta o inciso 4º do artigo 18 da Constituição Federal, que diz que a criação de municípios será feita por meio de lei estadual. Mais de 120 povoados já solicitaram o desmembramento de algum município do Maranhão. A Assembleia fez um crivo e 30 passaram. Nós temos vários municípios que estão dando como exemplo. O município crescer, desenvolveram. Então, nós estamos trabalhando nesse sentido. Na lista maranhense de solicitação de desmembramento, para o município de Riachão, que no censo de 2010 tinha 20.218 habitantes, existem 3 solicitações de desmembramento. Outros casos no Maranhão são Maiobão, no município de Passo do Lumiar, e em São Luís, a área Itaquibacanga quer se tornar município. Mas existe deputado que olha com desconfiança para a criação destes novos municípios. Eu tenho preocupação com esses procedimentos de criação de municípios, porque foram criados diversos municípios, por exemplo, aqui no caso do Maranhão, que até hoje não foram estruturados. Então eu acho que primeiro a gente teria que resolver a situação desses municípios. De acordo com as novas regras propostas pela PEC, caberá às Assembleias Legislativas homologar o estudo de viabilidade e autorizar o plebiscito dos novos municípios, que deverá ocorrer preferencialmente em conjunto com as eleições federais e estaduais, e assim determinar a elaboração do estudo de viabilidade de emancipação, que, em outras coisas, prevê que para a região Nordeste só será criado um município com 7.000 habitantes. E no próximo bloco, tomate e farinha pesam na cesta básica e MAC se prepara para o duelo contra o Sampaio Corrêa. E sobre a matéria que mostramos ainda há pouco, que o Sindicato dos Empresários do Sistema de Transporte Público afirma que a Prefeitura não cumpre com a lei que prevê que o município pague parte das despesas das passagens gratuitas, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte enviou nota à nossa produção e afirmou que a parte que cabe à Prefeitura é cumprida regularmente. No mês de abril, o trabalhador teve que pagar mais caro pela cesta básica, que sofreu um aumento acima de R$10 em relação ao mês anterior. O tomate e a farinha foram os grandes vilões do consumidor. Comparando com o mês anterior, o valor da cesta básica de abril, calculada pelo Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos, aumentou R$ 10,97, passando a custar R$ 270,59. Os produtos que mais contribuíram para o aumento do valor da cesta básica foram o tomate, que sofreu um acréscimo de 12%, seguido pelo leite, com 9,4%, e a banana, com 5,9%. O tomate, que chegou a custar até R$ 8,00 o quilo em abril, já voltou ao preço normal,
sendo comercializado entre R$ 3,50 e R$ 4,00 o quilo. O Instituto verificou que no período de um ano a farinha aumentou 131% e o tomate 111%. Para adquirir os produtos que compõem a cesta básica, o trabalhador que ganha um salário mínimo utilizou quase 40% da sua renda, o que equivale a quase 88 horas de trabalho. E no domingo, MAC e Sampaio disputam o clássico Samará para decidir quem fica com a liderança do retorno do Campeonato Maranhense. A favor do MAC pesa o fato de ainda estar invicto neste ano contra o maior rival, o Sampaio. Mas para os jogadores, nada de descanso. O momento é de concentração total para garantir a vantagem na fase seguinte do estadual. O Maranhão já iniciou os treinos para o clássico Samará no próximo domingo. O confronto vai ser contra o Sampaio, para encerrar a campanha na fase de classificação do segundo turno. No clássico, as duas equipes vão brigar pela liderança do segundo turno, que também vai poder garantir a vantagem até a decisão desta etapa no Campeonato Maranhense. O MAC é o líder do retorno com 19 pontos em 7 partidas e logo depois vem o Sampaio com 17 pontos. Para manter esse nível, o MAC tem intensificado ainda mais os treinos. A gente sabe que o Sampaio tem uma equipe muito forte, principalmente um leque de opções grande, né? Então a gente tem que neutralizar esses pontos e potencializar aquilo que a gente tem de melhor também. Mas o treinamento está sendo muito forte, visando essa partida que está vindo pela frente, que é muito importante para a gente possa conseguir um resultado positivo. Em 2013, o Maranhão ainda não perdeu para o Sampaio, vencendo um amistoso na pré-temporada por 1-0 e ficando no empate sem gols no clássico do primeiro turno. Mesmo assim, não dá para descansar. O Guará News termina aqui. Outras informações no site da TV Guará, www.tvguará.com. Um ótimo final de semana para você. Fique agora com Paula Veloso e o programa M. Boa tarde.